Porque o Wicked foi o filme mais decepcionante pra mim do ano passado. Tá, esse vídeo aqui é pra quem já assistiu o filme. Então, se você não assistiu o filme e se quiser continuar, fica por sua conta e risco. Mas esse vídeo tem spoiler. Vamos começar pelo começo, né? Pra quem não sabe, Wicked é baseado numa peça de teatro chamada Wicked, e que a primeira parte, exatamente a primeira parte do filme, onde a gente vai ver conhecer a Elphaba, conhecer a Glinda, conhecer a escola, conhecer a senhora Marrable, conhecer o mágico. Então a primeira parte ela é melhor desenvolvida. Quando chega na segunda parte, o início do filme, a gente vê a Elphaba na selva, na floresta, aprendendo um pouco mais sobre a magia, e a gente vê a Glinda em Oz, né, ali sendo aclamada pelo povo de Oz, a Glinda sendo a Glinda. E até aí tudo bem, a história vai começar a se desenvolver. O filme ele tem uma coisa muito boa, ele é muito fiel à peça. E ele é tão fiel à peça que ele traz até as falhas que a peça tem. Simplesmente as coisas acontecem correndo e não se explica muita coisa. A gente vai saber que o Fiyero se transformou num espantalho. Tá, tudo bem. Mas qual era o plano do Fiyero? Para que ele estava indo ver o mágico de Oz? Porque no final ele acaba pegando a Elphaba, que fez um plano sozinha e meio que foi embora. Mesmo que o plano da Elphaba não seja um plano só, vamos dizer que quando eles se encontraram lá na floresta, eles arquitetaram esse plano, porque o Fiyero simplesmente não fingiu a morte da Elphaba e voltou para Oz e depois fugiu? Sabe, ficam várias coisas sem explicação, como por exemplo, o Boq se transforma no Homem de Lata, mas a Glinda manda o Boq, o Fiyero, a Dorothy e o Leão Covarde para o mágico, sendo que ela sabe que o mágico não tem magia. Então, tipo, por que ela faz isso? Ela dá uma explicação rápida ali, mas a gente não entende. E até mesmo o relacionamento da Glinda com a irmã da Elphaba, a Nessa Rose, quando a Nessa Rose é morta pela Dorothy, mesmo que acidentalmente, simplesmente não é tratado como algo sério, não há um pesar naquela situação. E logo é levado como se fosse uma brincadeira. Então, assim, o filme tem oportunidades de poder resolver lacunas que a peça já havia deixado. Mas ele não se preocupa com isso. Simplesmente ele passa por cima. Até o Oscar ter meio que esquecido esse filme. Não é só porque ele é uma continuidade. Porque o filme ele é chato. Ele, apesar de ser um filme mais sombrio e que tem cenas muito bonitas, ao todo ele ficou um filme chato. E realmente eu esperava muito desse filme, porque ele poderia ter resolvido exatamente essas falhas para a gente que pôde assistir a peça, e até quem não pôde assistir a peça, compreender melhor o mágico de Oz, compreender esse universo e compreender Wicked. Mas o filme falha com isso. E essa é a parte que me decepcionou. A personagem da Nessa Rose, que é uma das minhas personagens favoritas em Wicked, porque a complexidade que há com essa personagem é muito legal, muito interessante, e que aqui no Brasil a peça de teatro eu acho que conseguiu até passar um pouco mais. Teve a Priscila fez uma interpretação também da personagem, e eu acredito que a primeira atriz que fez ela foi a Bianca, que fazia antes. Elas trazem um peso na canção da Nessa Rose, porque a gente está acompanhando uma pessoa que nasceu já excluída, ela tem uma irmã que é verde, então ela ainda se torna mais excluída, e ela está apaixonada por um cara que não quer ficar com ela. Então, assim, há um peso nisso, e ela está se transformando e se tornando e sendo chamada de uma bruxa, sendo que no filme a gente não vê os motivos dela ter esse terror todo de simplesmente ela morrer e as pessoas não se importarem com a morte dela. Que personagem ela se tornou? E esses furos que o Wicked trouxe na história faz com que cada vez a história ganhasse menos e ela ficasse menor, e ela vai se perdendo. Não é um problema só do filme, é também um problema da peça.
E o filme poderia ter tentado solucionar, mas não tentou. É isso. Se você concorda comigo ou discorda, deixa aqui nos comentários sua opinião e eu te aguardo na próxima.